Fala moleque, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula do nosso curso de matemática básica. Na aula de hoje a gente vai falar sobre múltiplos e divisores. Estou muito feliz que você chegou até aqui. Essa é a quinta das 6 aulas. Falta um pouquinho para a gente terminar esse projeto, que eu espero que esteja te ajudando demais. Então, vamos lá? Vamos trocar a telinha para a gente começar essa bodega. Deixa eu voltar para mim. Essa aqui, galera, é a nossa quinta das 6 aulas que a gente preparou. Primeira aula a gente falou sobre produtos notáveis e fatoração, equação do primeiro, equação do segundo, potenciação e radiciação. A aula de hoje, múltiplos divisores. E na última aula a gente vai fechar com razão e proporção. Tranquilo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de divisibilidade. O que seria a divisibilidade? Eu escrevi aqui que um número natural é divisível por outro número natural y quando o resto da divisão entre eles é zero. Isso é um número ser divisível por outro. Por exemplo, 5 é divisor de 30. Porque se eu dividir 30 por 5, vai dar resto zero, tá? Então, o número ser divisor por ele está diretamente associado ao resto da divisão. E aí, a gente vai ver alguns exemplos que a gente pode falar aí. O exemplo que eu comentei com vocês, que o 30 é divisível por 5, porque 30 dividido por 5, olha lá, o 30 dividido por 5 dá 6, resto zero, tá? Não vamos confundir divisível com divisor. Vamos dar mais um exemplo aqui. 20 não é divisível por 6, porque quando eu divido 20 dividido por 6 dá 3 e dá um resto que não é zero. Se dá um resto que não é zero, a gente fala que esse cara não é divisível. Agora, trabalhando naquela parada, 30 é divisível por 5. Isso é equivalente, tem a mesma informação que dizer que 5 é divisor de 30, tá? A gente não pode confundir esse conceito de divisível e divisor. Olha lá, foi o que eu escrevi aqui. 30 é divisível por 30. 30 é divisível por 3. 3 é divisor de 30. Fiz besteirinha, vamos voltar. 30 é divisor. Então são coisas distintas. Divisor é uma parada, divisível é outra. Tranquilo? Vamos lá então, olha só. Outro conceito bem importante é o conceito de número primo. O que seria um número primo? Um número primo tem uma forma de ensinar isso que é muito comum, quer dizer que um número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Tá? Isso de fato não está errado, mas isso não é uma informação totalmente verdadeira. Porque dizer que o número é divisível por 1 e por ele mesmo, só é divisível por 1 e por ele mesmo, por exemplo, o 2. Os divisores de 2 são 1 e 2. Não tem mais ninguém que divide os dois. Então, é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o 2 é um número primo, sim. Tranquilo? O 3 é um número primo. Dá para dividir por 1 e por 3. Não tem ninguém além desses. Tranquilo? O 4 já não é. Porque o 4 dá para dividir por 1, por 2, por 4. Já tem mais de 2 divisores. Então, a gente fala que o 4 não é primo. Então, o número primo, a definição formal é dizer que ele tem exatamente 2 divisores naturais. Tranquilo? 2 divisores naturais, 2 divisores distintos, que no caso vai ser 1 e ele mesmo. Por isso, porque eu não gosto dessa definição que um número primo é um número que dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Porque se a gente pegar o 1, vai dar ruim. Porque o 1 dá para dividir por 1 e dá para dividir por ele mesmo. Então, ele, por essa definição, ele seria primo e a gente não pode confundir essa parada. A gente tem que observar que o 1 não é primo. O 1 só tem um divisor natural. Tranquilo? Então, o número primo é um número que tem exatamente 2 divisores. Ou, tem uma definição também, quer dizer 4 divisores inteiros. Porque se eu pegar os divisores, vamos pegar os divisores do 2 aqui. Ó, botar aqui no cantinho. Os divisores, botar de azuis, os divisores de 2 positivos, 1 e 2. Confere? Mas aí se eu quiser os inteiros, vai ser 1, aí o menos 1 já entra. 2 e menos 2. Então, outra definição de número primo é um número que tem exatamente 4 divisores. Se você pegar um livro de ensino superior, ele já deve usar essa notação. O Colégio Naval já cobrou desse jeito. Então, ou é um número que tem 2 divisores naturais, ou é um número que tem
4 divisores inteiros. Inteiros a gente vai passar a contar os negativos. Belezinha? Galera, outra parada bem importante que a gente precisa comentar aqui é a decomposição em fatores primos. Você vai ver que essa aula aqui vai ser muito pautada na decomposição. A gente vai falar sobre cálculo de divisores, cálculo de múltiplos, e tudo isso a gente vai se pautar pela decomposição em fatores primos. O que é a decomposição em fatores primos? Você vai pegar um número, por exemplo, eu vou decompor o 100. Vou pegar aqui, ó, exemplinho A. Eu vou pegar o 100 e vou decompor o 100. Como é que a gente vai decompor o 100? Eu vou pegar o 100 e vou começar a dividir aqui pelos caras primos que dá para dividir o 100. Se tentar fazer essa linha um pouquinho mais reta, não tá muito legal. Melhorou muito não. Vamos decompor ele por fatores primos. Lembrando que os fatores primos estão aqui em cima. Então a gente vai testando. Dá por 2? Dá. Lá na apostila da gente tem os critérios de divisibilidade. Eu não coloquei aqui, mas dá uma olhadinha lá do nosso e-book, ó. Aqui tem os critérios de divisibilidade, então é importante que você leia isso aqui. Por exemplo, um número para ser divisível por 2, ele termina em um número par. Então é só você olhar para o último. Aqui eu olhei para o último, 0, 0 é par, então dá para dividir. Então, volta lá na apostila e olha os critérios de divisibilidade. Então aqui, ó, 50 por 2 ainda, continua dando para dividir por 25. Por 5 agora. 5 por 5, 1. Opa, deu 1, parou. O que a gente faz? Qual é a decomposição do 100? A gente fala que o 100, a forma fatorada do 100, é igual. Vamos escrever aqui embaixo? Vai ficar melhor da gente enxergar depois. A gente fala que o 100, a forma fatorada dele é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, é outra maneira de escrever o 100. Beleza? Vamos de mais uma aqui? Letter B. Decomposição em fatores primos. Vamos falar de mais um exemplo? Vamos pegar, sei lá, 360. A gente vai decompor 360. Também dá por 2. 180. Por 2. 90. Por 2 ainda. 4, 5. Agora a gente vai começar a olhar os critérios. O próximo cara que eu tentaria era o 3. O 3 dá para dividir? Como é que a gente sabe? A soma dos algarismos está lá no nosso e-book. Tem que dar um múltiplo de 3. 9, 4 mais 5, 45. Então ele dá para dividir por 3. Ou lembra que ele está na tabuada do 9, né? Então esse cara, se eu dividir, deu 15, né? Por 3 de novo, deu 5. Por 5, deu 1. Então a forma fatorada dele, forma fatorada do 360, vai ser igual 2 ao cubo, ó, porque eu tenho 3 vezes o 2 aqui, ó. Quantas vezes o 3 aparece? 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1, que eu não preciso colocar esse 1zinho aqui. Tranquilo? Então, a decomposição dos fatores primos funciona assim. Você pega o cara e fatora ele para encontrar outra maneira de escrever. Aonde que isso vai ser útil para a gente? Isso vai ser útil no cálculo de divisores. A gente consegue calcular quantos divisores o 100 tem só olhando para a fatoração dele. É o que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Tranquilo? Vamos de questãozinha agora, moleque? Isso aqui é só para a gente classificar como verdadeiro ou falso. Vamos dar uma analisada aqui nesses itens. Cadê minha canetinha? Vamos lá. Isso aqui é para a gente julgar como verdadeiro ou falso. Vamos fazer junto aqui. Aqui ele falou assim, ó. Todo número diferente de 0 é divisor de si mesmo. Verdadeiro ou falso? Hein? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Todo número diferente de 0, é importante isso, é divisor de si mesmo.
Isso é verdade, tá, gente? Todo número tem dois divisores a princípio, beleza? Exceto um. Mas ele vai dar para dividir por um e por ele mesmo, tá? Então, todos os números vão ter no mínimo dois divisores, exceto um que é tipo o estranho lá da galera. Tá? Então, todo número diferente de zero é divisor dele mesmo, verdade, né? Ou divisível por ele mesmo. É o número 1, tá? O número 1 é divisor de qualquer número. Verdadeiro ou falso? 1 é divisor de qualquer número. Isso aqui eu colocaria falso, porque a minha exceção seria exatamente o zero. O zero não tem divisor, né? Então, o 1 é divisor de qualquer número. Ficaria melhor se tivesse assim, o 1 é divisor de qualquer número diferente de zero. Aí daria bom. Desse jeito eu colocaria falso, tá? 2 é o único número primo par. Essa aqui é bananada, verdadeiro. Porque se eu tiver qualquer outro par, que não seja o 2, ele vai dar para dividir por 2. E aí já vai ter um divisor a mais, não vai dar para dividir por ele mesmo, ou vai ter dois divisores. Tá? Então é o único número primo para par, verdadeiro. Os múltiplos de 3 são ímpares, falso, porque os múltiplos de 3 são todos os números que eu pego os naturais e multiplico 3. Por exemplo, o 6 é múltiplo de 3 e não é ímpar, então essa é falso. 30 é divisor de 3 e 30 é divisível por 3. Ó, aqui uma tá certa, outra tá errada. A primeira é falsa. O 30 não é divisor. O 30 é divisível. Não confunda essa parada, o conceito de divisor e o conceito de divisível. Lá em cima, 30 é divisível. 3 é divisor do 30. Tranquilão? Vamos lá para mais um conceito? Agora a gente vai falar do conceito de divisores. O que é um número ser divisor de outro? A gente acabou de ver que o 3 é divisor de 30. Beleza? E o 30 é divisível por 3. O que seria o conceito de divisibilidade, o conceito de divisores? Escrevi aqui que a gente já viu nessa aula aqui a definição de divisibilidade. Os divisores naturais de um número n são todos os números, todos os números, que quando fizemos a divisão por n, fizemos de n por este número, terá resto zero. Então o que eu quero dizer? Que os divisores de um número vão ser todos os números que quando eu pegar esse cara e tentar dividir por ele, vai dar resto zero. Vamos ver alguns exemplos? Quais são os divisores de 10? Olha lá. 1, 2, 5 e 10. Tranquilão? Quais são os divisores do 36? 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18, 36. Divisores de 100. Também está aqui a listinha. Olha que interessante. Os divisores de 3. Só tem 1 e o 3. Ele tem exatamente dois divisores, então a gente diz que o 3 é um número primo. Beleza? Agora que a gente sabe o que é um divisor, como é que a gente faz para calcular o número de divisores de um número? Por exemplo, se eu quisesse para você, quantos divisores tem o 120? Tá bom? Se eu quiser, eu posso montar na mão e pegar e tentar fazê-los. E também vou ensinar desse jeito. Primeiro, agora, vamos calcular quantos são. Como é que a gente vai fazer para calcular quantos são? Lembra que a gente viu nessa aula o conceito de fatoração? Eu falei para vocês que a gente ia usar bastante. Agora a gente vai ver para que a gente aprendeu esta bodega. Então, quantos divisores tem? A gente vai decompor o 120. Então, dá por 2, 60. Dá por 2 de novo, 30. Dá por 2, 15. Dá por 3 agora, 5. Dá por 5, 1. Fatorei o 120. Beleza? Logo, eu posso dizer para você que a forma fatorada do 120 é 2. Olha só. Vou até colocar esse expoente de outra cor. Elevado a 3 vezes 3 vezes 5. Vou forçar a aparecer o expoente aqui
porque a gente vai precisá-los. Decompus o cara. O que tu vai fazer agora, moleque? Tu vai pegar os expoentes do cara. Vai pegar esse expoente e esse expoente. O que tu vai fazer? Tu vai pegar só os expoentes. E o número de divisores de 120 vai ser... Tu vai pegar esse expoente aqui, que está aqui, e vai somar 1, vezes esse expoente. Esse expoente vai somar 1. E agora é só tu fazer a conta. Número de divisores de 120 vai ser 3 mais 1, 4 vezes 2 vezes 2. Se você fizer a conta, número de divisores de 120, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16 divisores. Escrever aqui, ó. Positivos, tá? Porque se eu começar a trabalhar com o conceito de divisor negativo, é só a gente dobrar. Se 1 é divisor, o menos 1 também é. Então, ele tem 16 divisores positivos ou 32 divisores inteiros. Tranquilo? Então, para eu calcular quantos divisores tem, qual o método? Fatora, pega os expoentes acrescidos de 1. Essa parada de pegar o expoente acrescido de 1, esse conceito, ele vem lá de análise combinatória, tá bom? Quando a gente falar de análise combinatória, lá no meu curso de matemática, lá no meu curso extensivo, a gente vai falar. Quando a gente falar disso, eu vou explicar o porquê. Mas agora não cabe. Cabe aqui a ideia é fazer você calcular quantos. Tá, vamos pegar mais um? Vamos pegar o 36? Pegar um tranquilo? 36, vou fatorar ele. 36 dá por 2, 18. Dá por 2, 9. Dá por 3 agora, 3. Dá por 3, 1. O que tu vai fazer agora? Tu vai pegar a forma fatorada dele, do 36. Aqui está a forma fatorada. Que é 2 ao quadrado, né? Vezes 3 ao quadrado. Tu vai olhar para quem agora, moleque? Tu vai olhar só para os expoentes. Caga para a base, menor. Só tu ir nos expoentes. Pega esse expoente, 2 mais 1, vezes 2 mais 1. Acabou. 2 mais 1 dá 3, vezes 3, 9 divisores positivos. Olha como é verdade, ó. Olha lá em cima, quando a gente tinha falado, ó. Ele tem 9 divisores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá faltando 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É 8, né? Eu falei besteira. Não, são 9, faltando 1. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Falta quem aqui? Tá faltando alguém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá faltando alguém. 1, 2, 3, 4, 5 não dá, 6 dá, 7 dá, 8. Faltando 9 aqui, né? Demos mole aqui na hora de montar. Aqui, galera, tá faltando o 9. Beleza? Vou até consertar. Aqui, ó. Tá faltando o 9 aqui dentro. 9 é divisor. Aí sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 divisores positivos. Galera, agora já dá pra gente trabalhar o conceito de MDC, né? Subir um pouquinho. O conceito de MDC. Que o que seria o MDC de um número? O MDC de um número seria o máximo divisor comum. Eu sei o que é máximo, sei o que é divisor agora, acabei de estudar. Comum os dois. Por exemplo, se eu perguntasse para você qual é o MDC de quais foram os caras que a gente fez aqui, 120 e 36. 120 e 36 não. Vou pegar os caras lá de cima, porque eu não escrevi por extenso do 120. Vou pegar do 136, que a gente já tem pronto ali. MDC de 136. Eu quero o MDC
de 136. Uma maneira de você calcular isso aqui é você calcular os divisores de 100. Tá aqui os divisores de 100. E calcular os divisores de 36 e ver quem é o maior comum dos dois. Vamos apagar aqui. Cadê minha borrachinha? Não esquece que o 9 está aqui na lista, tá? Eu dei mole, não coloquei na hora que estava montando, mas o 9 ele entra como divisor de 36. Então, se você reparar, ó, o maior divisor comum entre os dois, o maior número que divide os dois aqui no caso é 2. Acho que é o 2, né? 4. 4 aparece. Acho que é o 4. Né? Olha lá, o maior número que divide os dois simultaneamente é o 4. Logo, a gente fala que o MDC entre 100 e 36 é o 4. É óbvio que esse método não é nada prático, porque aqui foi fácil porque eu já tinha calculado os divisores. Mas se eu não tivesse esses divisores prontos, isso aí daria um problema. Como é que a gente faz para calcular o MDC? Eu vou ensinar um método que serve para tudo, que é a fatoração, ó, de novo a fatoração simultânea. Tu vai pegar e vai fatorar os dois. Tentar fazer reto mais uma vez. E vamos dividir. Dá por 2. Aqui 50. E aqui 36. 36 não, 18, né? Aí tu fatora simultaneamente. Dá por 2 de novo. 25. 9. Agora dá por 3. 25 não dá. E quando não der, você repete o cara, tá? 3 por 3. Aqui dá 1. Aqui eu vou ter que repetir o 25 de novo. Agora dá por 5. 5. O 1 já foi aqui. E dá por 5 de novo. 1 e 1. Aqui está a fatoração simultânea dos dois. Repara agora esses caras que eu vou até trocar a cor deles. E vocês vão entender o porquê. Eu vou trocar a cor desse 2 e esse 2. Vou botar um verdezinho aqui. Repara o que esses dois caras têm em comum. Esse e esse. Por que eu coloquei ele em verde e esse eu coloquei em verde? Porque eles foram os únicos fatores que quando eu tentei dividir, eles dividiram os dois. Olha lá. Aqui o 2 dividiu tanto 100 quanto 36. Aqui o 2 dividiu tanto 50 quanto 18. Todas as outras vezes, o 3 só dividiu 9. O 3 só dividiu 3. O 5 só o 25. O 5 só o outro 5. Beleza? Então, esses caras foram os únicos caras que dividiram os dois. E o MDC entre eles, você vai pegar só os fatores que foram comuns aos dois. Então, 2 vezes 2, 4 é o MDC entre eles. Tranquilo? Vamos para lá para mais um conceito, o conceito de múltiplo. Qual é o conceito de múltiplo? A gente já viu o que é um divisor. Por exemplo, 2 é divisor de 4. Dizer que 2 é divisor de 4 é a mesma coisa que dizer que 4 é múltiplo de 2. Então, é meio que o inverso. É isso que está escrito aqui. Beleza? Então, vamos ver alguns exemplinhos. 30 é múltiplo de 5, porque o 5 é divisível por 30. Divisor, né? De 30. Tranquilo? Outro exemplo de múltiplo. 10 é múltiplo de 2. Tá? Como é que a gente faz para determinar se o número é múltiplo ou não é? A gente vai usar essa técnica. Você vai pegar os naturais e vou calcular os múltiplos de 2. Aqui estão os números naturais. Você vai pegar todos os naturais e vai multiplicar por 2. 2 vezes 0, 2, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E aí vai aparecer todos os múltiplos de 2. Olha lá, quem são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vai somando de 2 em 2. É um conjunto infinito. Vamos de mais um exemplo agora, os múltiplos de 6. Olha lá, peguei o 6 e multipliquei. 6 vezes 0, 0. 6, 12, 18, 24, 36, 30, 36 e assim sucessivamente. O que dá para a gente trabalhar aqui? Um conceito muito importante, que é o conceito de M. Está falando de M. Está falando de múltiplo? MMC. O que seria o MMC? É o mínimo
múltiplo comum. Eu sei que é mínimo, sei que é múltiplo, sei que é comum. Então, se eu perguntasse para você, qual é o MMC de... Quem eu fiz aqui? 2 e 6. Tu olharia para os dois. Quem é o menor múltiplo comum dos dois? E se tu olhar o menor múltiplo comum dos dois, é o próprio 6 aqui. Logo, o MMC deles é 6. De novo, isso não é prático porque você tem que calcular os múltiplos no caso. Tem um método melhor, que é o método de fatoração simultânea. Tu vai pegar o 2, o 6 e vai jogar para rolo na fatoração. Vai dividir. Dá por 2, 1 e 3. Dá por 3, 1 e 1. Acabou? O que tu faz? Só multiplicar os dois agora. 6 é o MMC. Olha só, o método de fatoração simultânea, a gente faz tanto para calcular o MMC quanto o MDC. A diferença é, no MDC, a gente só pega os fatores que dividiram os dois, como a gente viu aqui em cima. E no MMC, a gente pega os caras que dividiram todo mundo, tá? Aqui aconteceu de o 6, o MCC 1, o 2 e 6 ser o próprio 6, porque eles são múltiplos, tá? Isso aqui não foi coincidência, não. Vamos pegar mais um cara? Vamos pegar o 120 e 100. 100 e 72, sei lá. 172? Pode ser. Vamos fatorar. Dá por 2. 50, 36. Beleza? Dá por 2 de novo. 25, 18. Essa bolinha ficou bem tortinha. Agora, por 2 de novo. Os 25 não dá, o 25 eu repito. E aqui o 9. Por 3 agora. 3 e 25. Por 3 de novo. 1 e 25. Por 5 agora. 5 e 1. Por 5, 1 e 1. Tá? Fatoração simultânea. Se você quisesse, o MMC, ó, olha como esse processo é maneiro que te dá os dois. O MMC multiplica todo mundo. 2 ao cubo, que aparece 3 vezes. 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Aí eu teria que fazer a conta. Isso aqui dá muito, né? Dá 8 vezes 25. Dá 4 dá 100, dá 200. 200 vezes 9 dá 180. Tranquilo? Multipliquei todo mundo. Agora, se eu quisesse, o MDC também já saiu aqui. São só os fatores que dividiram os dois. Vamos marcar. Esse dividiu os dois. Esse dividiu os dois. Só, né? A gente já fez isso, na verdade, né? Foi do nosso exemplinho. O MDC é 4. Então, o método de fatoração simultânea te dá os dois processos. Os dois cálculos. Tanto do MDC quanto o MMC. Tranquilo?